Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos, e hoje eu estou aqui com a presença ilustre da nossa querida Natasha Reis. A Natasha, ela tem 26 anos, ela é natural de São Paulo, atua na área de desenvolvimento de novos negócios, atualmente vive em Braga, Portugal, e tem muita coisa que ela quer falar com a gente aí, compartilhar da vida dela. Natasha, muito obrigado pelo seu tempo por estar aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Tenho certeza que vai ser um bom papo. Tem bastante coisa para falar. Legal, legal. Então vamos começar pela sua área de atuação. Você atua como desenvolvedora de novos negócios. Explica aqui para a nossa audiência o que você faz ali na prática. Pode falar o nome da sua empresa se você quiser. Fica à vontade. Bom, atualmente eu trabalho na Sul Payments, é uma empresa da Suíça. E na minha área, a gente trabalha um pouco na área comercial, né? E também na parte de desenvolver melhor o nosso negócio junto com o nosso cliente. Então, é um pouco disso que a gente faz. Tem muito contato com o nosso time técnico, com o nosso time de operações, também com a parte de sales. E é um contato, assim, bem próximo que a gente tem com o nosso cliente durante o momento da gente ter o primeiro contato, depois ter o negócio fechado, e aí o pós também. Então, um pouco disso. Sim, legal. E você atua, né, dentro dessa empresa? Você atua mais B2B, venda para empresas, ou é B2C? É mais focado em B2B, empresa a empresa. Legal. E assim, especificamente, qual é a solução que vocês oferecem para as empresas dentro da sua estrutura, dentro da sua empresa? Então, a gente é mais ou menos um gateway, a gente é um facilitador de pagamentos, né? Uma empresa da Suíça que tem um olho um pouco mais focado para a América do Sul. Então, o Brasil, assim, é um dos nossos maiores países, e a gente tenta trazer um pouco mais das empresas para o nosso país também. Uhum. Então, a gente trabalha bastante para a parte de meios de pagamento na América do Sul. Que legal, que legal. É um ramo bem específico. Para qual ramo? Não entendi. High risk. Mercado de cripto, cassino, games, online, um pouco disso. Que legal, que legal, que legal. Porque o pessoal fala muito, né? Não sei se você compartilha dessa visão, que o sistema bancário brasileiro é extremamente desenvolvido, né? Sim. Os meios de pagamento, o próprio Pix, né? Que foi meio que uma invenção aí brasileira. Sim. E, no caso, essa é uma solução suíça para esse mercado e com a intenção de buscar o mercado brasileiro também, né? Na verdade, os bancos, eles estão começando a se preparar agora para o mercado de high risk, né? Por conta das regulamentações que estão saindo do Brasil para as casas de aposta. Então, a gente veio com o intuito de poder facilitar, né, a entrada das empresas de fora que não podem atuar diretamente no Brasil. E meio uma facilitadora, basicamente, de pagamentos mesmo. Que legal, que legal. E no caso, por exemplo, isso é interessante porque aqui a gente tem a nossa audiência, né? Pessoas que têm vários negócios em outras moedas, né? Ou em euro, ou em dólar, que seja, ou até mesmo libra, né? E assim vai, né? Todas as moedas. E também existe aí essa possibilidade de recebimento em qualquer moeda, né? Se a pessoa quiser, por exemplo, bater um papo com você depois, para ver se às vezes vocês podem dar uma solução para o negócio delas. Exato. A parte de cripto também a gente está expandindo, então a gente pode dar uma ajuda muito boa aí para o mercado. Legal demais. Legal demais. Essa questão, por exemplo, da criptomoeda, como que você vem percebendo, né, olhando de dentro, a aceitação das pessoas? Porque ainda há muitas dúvidas a respeito disso, né? Sim. As pessoas não têm muito entendimento do que é esse mercado. E naturalmente as pessoas um pouco mais conservadoras, vamos dizer, elas temem, né, que seja um risco muito alto. Você tem visto uma aceitação maior, uma mudança aí de paradigma nisso? Eu acho que com o conhecimento, né, assim, com as notícias que a gente vê, com os estudos, enfim, com uma procura de mercado, a parte, pelo menos da América do Sul, está sendo uma coisa muito bem desenvolvida, está sendo uma procura muito grande, até por ser stablecoins, né? Na América do Sul, nos países que a gente tem lá, acaba sendo, assim, a melhor saída, porque a gente trabalha, assim, em questão de pessoas aprendendo, entrando no mercado.
Então, ela está sendo um pouco mais visível. E o Bitcoin agora, por exemplo, ele está super em alta, né? Ele está bem alto. Então, é um mercado que está se expandindo muito e é bom, né? Legal, legal demais. Você acha que, assim, se você fosse fazer uma previsão aí, quanto que você acha que vai conseguir comprar um Big Mac no McDonald's lá com criptomoeda? Quanto você acha que vai acontecer? Eu acho que ainda vai levar um tempo. Eu acho que ainda vai, mas assim, nem tanto. O Brasil está desenvolvendo, né, uma moeda digital, né? Uma moeda digital, acho que é Drex, se eu não me engano o nome, né? Eu não sei se sai esse ano ainda, de 2024. Uhum. O Brasil é bem pioneiro, né, nessas coisas, eu acho bem interessante, assim, né? Não, a entrada e aceitação do Brasil é muito, muito boa mesmo. A aderência que a gente tem é muito boa. Muito legal, muito legal. E isso é interessante porque a gente gosta de uma novidade, né, o brasileiro em si, né? E eu percebi, né, estando em Portugal, eu percebi, por exemplo, aqui falando já de uma outra questão, mas mais ou menos paralela, que é a questão dos bancos, né? Poxa, a gente tem, por exemplo, né, o Nubank no Brasil, né, e outros bancos, né, o C6 e tal, bancos digitais, mas digitais mesmo, né? Em que você faz tudo ali pelo aplicativo, né, o site que seja, né? Nem agência você tem, nada. Se quiser ir lá. Exatamente. Então, é uma ousadia absurda, né? Você criar algo para atender milhões de pessoas, né? Porque esses bancos têm muitos clientes, e sem ter uma portinha aberta ali, pelo menos, para poder receber alguém, né? E a aderência deles é muito grande, né? A aderência deles é gigantesca, assim. Quantos usuários você vê que estão atualmente só no Nubank ou na C6, enfim, já nem... Ou naqueles tradicionais que você tem agência, que você tem um contato cara a cara, né? Não, isso é incrível, é assustador. E quando eu fui, né, para Portugal, um dos grandes impactos que eu tive foi justamente a minha relação com os bancos. Porque eu já estava acostumado, de certa forma, né, morando em São Paulo, estava acostumado com os bancos digitais ou com uma solução via WhatsApp, via telefone e tal. Sim. E eu comecei a ser obrigado a ir à agência presencialmente muitas vezes. Eu nunca recebi tanta carta na minha vida. Eu nunca assinei tanto papel. E o meu banco, né, em Portugal, eu tenho dois, né? Eu tenho o Santander e tenho o Novo Banco, né? O Novo Banco, ele tira uma onda ali de ser digital. Sim. E eu me lembro, porque eu abri a minha conta, eu abri uma conta conjunta, né, com a minha esposa, né? E aí eu cheguei pro gerente ali e falei, a minha esposa vai ter que vir aqui para assinar? Aí ele fez assim, óbvio, né? Tipo assim, como se fosse... tipo, que pergunta é essa? Que pergunta é essa, né? Tipo assim, lógico, é obrigatório, sendo... Aí eu falei, mas o banco não é digital? Assim, com a educação, mas o banco não é digital? Não é online as coisas? Ele, não. Aí ele foi me explicar o que era o digital deles. O digital deles era o seguinte, em vez de ter o contrato impresso no papel, ele estava no tablet. O contrato estava no tablet, o contrato do... E eu teria que assinar no tablet e tal. Eu falei, meu Deus, eu fui num outro banco, eu tenho a conta da empresa nesse banco, né, que é o BPI, né, que é um banco espanhol. Papel. Nossa, muito, muito louco, muito louco. E carta... O que eu vi aqui é bastante carta. Gente, quantas cartas chegam aqui? E numa carta chega a senha, numa outra carta chega o cartão e tal, e você tem que esperar um para poder liberar o outro. Eu não sei se eu tô com o meu aqui, não sei se... Mas existe uma coisa, não sei se você já viu isso, não sei se o seu banco tem isso, que é um chamado cartão matriz. Você já viu esse cartão matriz? Não. O cartão matriz é basicamente o seguinte, é como se fosse como é que é o nome aqui? Batalha naval, sabe? Você tem as colunas e tem as linhas, né? E você tem ali códigos de 3 dígitos. E aí no aplicativo é como se fosse o token. O token impresso.
Então, o aplicativo ele gera um código ali, tipo, G3, por exemplo, né? Uhum. G3. E aí ele pede o segundo dígito do G3 para você usar esse cartão. Ou seja, é o token, sei lá, da década de 90, talvez, nosso, no Brasil. Meu Deus, E é o token do Banco Digital de Portugal, né? gente do céu. É É, loucura. É não, essa loucura. parte de digital Brasil, eu vejo que ele tá bem para frente mesmo. E é uma aceitação Exato. muito boa. E a gente tem também, né, a questão dos bancos como um todo, você tem ali a transferência imediata, né? O Pix hoje é Sim, isso, né? sim, sim, E sim. para você ter esses imediatos em Portugal, muitas vezes você vai ter que pagar uma tarifa, dependendo se for um banco de um outro banco e tal. Então, aquelas coisas que agilizam as negociações, às vezes não acabam acontecendo. Eu estou falando de Portugal, porque a gente vive em Portugal, Uhum. mas é da Europa em si. O pessoal até Sim. reclama dos Estados Unidos também, como uma coisa não tão rápida como a brasileira. Mas, Natasha, me conta aqui um pouquinho do seguinte. Você morava em São Paulo, né? Nasceu em São Paulo, e o que foi a virada de chave aí para você decidir ir para Portugal? O que foi o fator aí que te motivou? Foi estar mais perto do fuso? Lá Bom, basicamente, eu tenho que voltar um pouquinho atrás da minha história, né? Eu sou formada em Relações Internacionais, e aí, durante meu último ano de formação, em 2022, eu fiz um intercâmbio, fui para Londres, passei Legal. um mês lá, fiquei apaixonada, encantada, e aí, quando eu voltei de lá, eu voltei com a meta de mudar. E aí, eu tinha 2 anos dentro do que eu tinha preparado para mim de mudar do Brasil. Eu, no momento, ainda não tinha escolhido qual seria o país que eu ia, eu só tinha conhecido Londres, né, assim, parte da Inglaterra, algumas cidades por lá, mas eu tinha essa meta. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui efetivada na antiga empresa que eu trabalhava na Bridgestone, na parte de comércio exterior. E aí, dentro desse plano que eu fiz, eu decidi começar a procurar um emprego. Falei, já que eu tenho 2 anos, por que eu também não vou tentando, né, conhecer o mercado, como é o mercado da Espanha e de Portugal, porque depois disso, depois de um tempo, eu já tinha pensado Espanha ou Portugal. E aí eu comecei a ver as vagas, fazer uma análise de mercado, um pouco mais voltada porque eu trabalhava na área e tal. E aí teve um dia que apareceu para mim uma oportunidade de business development, que é a empresa que eu atualmente trabalho. Eu fiz a entrevista, foi uma entrevista super boa, super legal. E eu me preparei para mudar de área, fazer essa transição de carreira. E aí, então, em 2023, eu comecei nessa empresa, fiquei um ano, e aí dentro desse um ano eu viajei muito, fui para a Alemanha, fui para Malta, fui para a Argentina, Uruguai, e fui conhecendo mais o mundo. Eu falei, cara, é agora. No final desse ano eu vou começar a me mexer, vou começar a estudar os países que vão ser mais parecidos com o que é da minha cultura. Também não quero chegar assim já metendo o pé na porta e mudar totalmente. Eu também vou continuar nesse emprego, então uma coisa que esteja assim um pouco na Europa, mas um pouco também no Brasil. E aí foi quando eu pensei em ir para Portugal, foi quando eu pensei em me mudar de fato do Brasil para cá. E aí foi quando eu fui atrás da aliança. E aí vim para cá. Legal, legal. Cidades, né? E aí Braga também, perto do Porto, e já me apaixonei por Porto também. Braga me conquistou de primeira, e aí vim para cá. Muito legal, muito legal. Foi legal porque, curiosamente, eu ainda participei do teu atendimento, né? Eu entrei Sim, assim, você estava sim. conversando, e aí me chamaram para alguma coisa, eu cheguei a participar ali um pouquinho do teu atendimento, e Tinha você uma sempre foi dúvida, muito carinhosa. tinha uma dúvida ali rapidinho. Eu falei, posso tirar uma dúvida com você? Aí ela falou, pode ir, vem cá. Aí você entrou também, foi muito Aham. legal, muito bom. Legal demais, porque você sempre foi muito atenciosa com a gente, muito carinhosa assim, né, nas nossas publicações e tal, sempre comentando e tal, e toda a expectativa ali enquanto o seu visto estava sendo, né, analisado, né, pelo governo Sim. português, e você já estava de olho assim nos imóveis, esse aqui, eu amei esse, e depois Ansiosa que sou, já estava procurando casa, já só queria falar, gente, estou indo, quero ir logo. Não, mas foi foi um muito esporte muito legal. bom.
Legal isso, que a gente pôde acompanhar com você e depois você teve o apoio da minha morada também, né, da imobiliária em Portugal, lá das meninas lá, da Viviana, da Andréia, né? E você acabou escolhendo por Braga, né? Eu sempre falo, né? Né, vivo em Portugal e eu amo o norte de Portugal, né? Lógico, Lisboa tem o seu valor, o Algarve tem o seu valor, é claro, mas eu gosto muito do norte. E o Porto é fantástico, né? Você falou que está apaixonada aí pelo Porto, né? O que te chamou a atenção aí no Porto? O que te apaixonou no Porto? Eu sou nascida e criada em São Paulo, eu amo cidade grande, né? Eu amo um pouquinho ali da bagunça, então o Porto, ele traz um pouquinho mais disso do que Braga. Como eu moro aqui um pouquinho mais em Gualtar, um pouco mais afastado do centro, aqui é bem calmo, bem tranquilo. Mas me apaixonei, assim, pela arquitetura, por tudo. O Porto, ele, assim, à noite, então, lá, achei incrível. E aí, ganhei um pouquinho mais do meu coração agora. Agora, estando aqui, conhecendo o Porto, já estou pensando aí no futuro. Legal, legal. Não, isso é muito interessante, isso é muito interessante. Eu tive a oportunidade de viajar a Portugal em 2021, 2022 e em 2023 eu fiz uma mudança, né? E é muito legal isso, porque tem a questão do momento de vida, né? Sim. Então, eu, quando conheci Lisboa e conheci o Porto, eu falei assim, eu pensei o contrário de você. Eu falei assim, eu quero paz, eu quero tranquilidade. Eu vou fugir. Porque eu sou do Rio de Janeiro, morava Sim. em São Paulo. Então, assim, pensa tudo que você imaginar de trânsito na vida, eu peguei todos eles que você imaginar. E eu São falei, Paulo é um cara, caos. eu quero uma região que eu consiga resolver as coisas rapidinho, tudo perto, tudo, né? Tudo mais acessível, assim. E, poxa, tudo bem, né? Mas não tem comparação o trânsito de Lisboa com o trânsito do Porto, né? Em relação a Rio de Janeiro e São Paulo. Sem chance. Não tem comparação. Não tem comparação. Mas eu falei assim, quer saber? Eu vou para uma terceira cidade, porque isso vai me dar um pouco mais de tranquilidade. E eu fui e escolhi Braga, né? Me apaixonei por Braga também, mas estou sempre no Porto, direto. Toda semana, praticamente, eu estou no Porto. Gosto muito do Porto, aquela região ali da Ribeira, né? É fantástica ali, né? Das pontes, né? Sim. O São Pôr do João sol ali, ali. nossa, lindo. Lindo, lindo, lindo. O pôr do sol ali, o pessoal para ver, para tudo Sim. para ver o pôr do sol. Sim. É uma E fora qualidade de vida, né? Assim, totalmente diferente do que a gente está acostumado no Brasil também. Então, Portugal num todo, né? Assim, ótimo. Sim. E fora a questão que a gente tem do banho de cultura, né? Porque você está ali com simplesmente o mundo inteiro. Você Sim. passa no lugar, você vai ouvir 3, 4, 5 idiomas diferentes. Alguns você vai entender, tipo, vai reconhecer, e Sim. outros você não vai ter a menor ideia de onde é aquele idioma Nada, ali. nada, nada. Incrível. Umas 2 semanas atrás, eu acho que teve a festa do vinho verde aqui, e eu tava com um amigo do Brasil. Ele veio passar uns dias aqui em casa. E aí a gente tava lá dançando, curtindo e tal. Do nada veio uns caras da Bélgica e falaram: Vocês são brasileiros? Somos. Se juntaram com a gente, passaram a noite com a gente. Assim, depois a gente conheceu mais um grupo de brasileiros, depois francês. Uma coisa louca, mas muito legal, diferente. Muito legal mesmo. E você pensa dentro dessa tua estratégia, né? Porque você trabalha, né, mundialmente, vamos dizer assim, né? Hoje como você falou, você tem um foco mais em atender clientes na América do Sul, né? Mas você tem o mundo todo ali. Estando em Portugal, e é uma boa base para você, é um bom lugar para estar estrategicamente, é um lugar interessante para você conseguir, porque você está na Europa, está a 10 horas do Brasil num voo, né? Sim. Você está ali você está bem localizada para poder resolver qualquer necessidade que você tenha, né? Sim. Não, aqui é um ponto muito estratégico, muito bom para a gente, porque, na verdade, a gente trabalha com as empresas de fora que querem ir para o Brasil. Então, a gente aqui participa de muitas conferências. Acabei de voltar de uma em Amsterdã, voltei no sábado. Mas, assim, aqui na Europa, essa parte de gambling, né, de cassinos e afim, ela é bem ampla. Então, ela é
sempre procura expandir, né, para outros países, outras oportunidades. E o Brasil, ele acaba sendo muito procurado, né? O Brasil, Argentina atualmente, Colômbia, México também. Então, aqui é uma ótima base para se estar, para você querer encontrar um cliente rapidinho, daqui 2 horas, né, de avião. Ou a gente também tem bastante contato na parte de Lisboa. Então, aqui é assim, até melhor do que o Brasil para mim. Sim, sim. Você está mais perto para as reuniões que você precisa fazer. Você vai estar Exato. 1, 2 horas de avião, de repente, né? Sim, sim. E consegue fazer esse fluxo, né? O que foi que aconteceu? Não sei se você tem essa informação, mas que houve essa virada dessas empresas, por exemplo, de casas de aposta no Brasil, que isso é um movimento muito recente, né? Na Europa isso é mais comum. Eu me lembro, muitos anos atrás, já tinha o Real Madrid, por exemplo, o Milan, já tinham casas de apostas como patrocinadoras, por exemplo, e isso agora praticamente todos os clubes de futebol, por exemplo, brasileiros agora estão tendo isso, né? Houve uma mudança na legislação? Aconteceu alguma coisa para a entrada dessas empresas no Brasil? Na verdade, eu acho que foi mais assim o boom do marketing da parte das casas de aposta mesmo, né? A gente também não tem cassino é proibido no Brasil como físico, né? Então aí já é uma oportunidade das pessoas irem atrás de diversão, né? E também, enfim. Mas essa pergunta você me Não, eu acho que houve sim alguma movimentação nesse Sim, sentido, inclusive estava até em votação agora no Congresso Brasileiro, algumas coisas referentes a bingo e outras, e exato, a outras parte de coisas renovação. também, isso, exatamente. Então, eu acredito que possa ter sido uma chave que foi virada há algum tempo atrás, porque foi assim, tá? De uma hora para outra. A gente falava até de loteria, vamos dizer assim, era só a Caixa. Era só a Caixa que fazia, né? E hoje Exato. a gente já vê isso de uma forma mais ampla, né? mais aberta, e empresas fortíssimas, né? Que estão mudando o mercado mesmo, no que diz respeito até a investimento. Eu falei, gosto muito de futebol e tal, mercado esportivo, né? Valorizando muito os clubes e tal, com bastante investimento. Então tem sido aí algo que está de fato movimentando bastante a economia nesse sentido, né? Um fato novo, né? Não, gira muita economia, gira muitas coisas nesse mercado. Ele é bem Legal. E deixa, amplo. e deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Um hobby que eu sei que você tem é viajar, né? Sim. Gosta muito, né? E ainda o trabalho ajuda, né? A fazer Nossa, essa ponte, né? estou completamente realizada. Trabalho, viagens, podendo juntar tudo. Trabalhar viajando, viajar trabalhando. É muito, muito ótimo. Legal. E tem uma região específica assim que você, tipo, das que você já conheceu, que você gostou mais, se você fosse assim, cara, essa aqui é uma que dá para morar também. Ou não, você vai, viaja e. Porque eu sou assim, onde eu vou, eu falo, como é que faz para morar aqui? Eu sempre quero saber. Eu acho que eu moraria aqui. Eu sou muito da cidade grande, né? Eu adoro coisas modernas, eu adoro prédios. Também gosto muito de natureza. Eu tenho visitado bastante aqui em Portugal, mas eu gosto muito da cidade grande. Então, os lugares que eu moraria atualmente, 100% de certeza, é Londres e Amsterdã. 100% Legal. de certeza. Assim, foram lugares que me encantaram muito, muito, muito. Adorei os outros lugares que eu viajei também. Acho que tudo vem para agregar também, né? Todas as experiências. Mas Londres e Amsterdã, sim, tem meu coração absurdamente. Facilmente. Legal demais. Londres, você teve a experiência do intercâmbio, né, que você falou, e foi ali o que virou a chave para você se apaixonar pelo mundo, vamos dizer assim, né, por outros lugares, né? Eu vejo Londres assim. É que eu tenho que voltar agora com a vida que eu tenho, né? Porque quando eu fui para lá, eu fui em férias de verão, tava fazendo inglês, mas eu fazia 2 horas e meia por dia. Depois eu saía, ia encontrar meus amigos, ia beber, ia conversar, ia passear, viajar. Fui para Oxford, fui para Brighton.
Então, assim, eu tive um mês de férias, literalmente, né? Não foi uma coisa trabalhando, que eu tinha que tirar uma parte do meu dia para trabalhar e a outra parte para turistar. Mas Londres foi, assim, uma experiência incrível. Foi uma experiência que me agregou bastante. Conheci muita gente e foi lá que virou minha chavinha mesmo de, cara, o Brasil é ótimo, o Brasil tem várias coisas incríveis, tem problemas, mas eu acho que como todo país a gente, né, vive com isso. Tem minha família, mas a minha família também sabe que eu sou do mundo, então foi isso. E Amsterdã, assim, o que te chamou a atenção da cidade? O que fez assim, poxa, isso aqui é uma cidade interessante aqui, que brilhou seus olhos também? Eu fui agora, né? E essa semana tá bem quente aqui na Europa, especialmente em Braga, tá bem quente. Mas ver as pessoas andando assim de barquinho, como se fosse uma coisa normal, tranquila, sabe? Ai, acabou meu trabalho, agora eu vou pegar meu barquinho e vou andar pelos canais. As pessoas andando de bicicleta, uma cidade limpa, uma cidade bonita, também histórica, e é uma cidade grande, capital, né? Então, acho que tudo isso me chamou um pouco de atenção. Natureza, cidade, calor ali do momento, né? Do verão europeu. Sim, legal. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer Amsterdã, mas eu tenho essa vontade também, porque o legal da Europa, né, para quem não teve a oportunidade de estar, né, é que Sim, literalmente tudo é muito perto. muito. Então, a gente vai fazer uma viagem no Brasil, né? Você vai gastar, se for de carro, vai. Se você vai de avião, qualquer coisa são muitas horas. E na Cansativas. Europa, exato, na Europa você tem essa possibilidade de, em pouco tempo, você conhecer muita coisa, né? Exato. E isso, assim, tem um peso cultural muito interessante. Parece besteira, a gente no Brasil vive a mesma coisa, né? Principalmente alguém que viva nas fronteiras do Brasil com os outros países da América do Sul, né? Porque a maior parte da população brasileira está nos litorais, né? Nas regiões de litorais. Então, não faz fronteira com outros países, né? Só que na Europa não. Você sempre faz fronteira com alguém. Então, literalmente, né? Literalmente você tem uma explosão de outras culturas que é assustadora a meia hora da tua casa, às vezes, né? A 20 minutos da tua casa. Você está aqui ouvindo um idioma, mas você sai ali, né, no Brasil mesmo. Você pode passar uma vida inteira sem falar uma palavra em inglês, praticamente. Sim, Dependendo da tua área, né? Dependendo da área de exato. atuação, você passa a vida inteira e não tem Sem necessidade de falar necessidade. outra. Não tem. Agora, na Europa, você vai ser confrontado o tempo inteiro. Uma pessoa que vai ser, de repente, uma pessoa que vai ser um atendente de um café, ela vai usar um outro idioma, certamente, pelo menos algumas vezes por dia, né? Então, isso é um grande diferencial mesmo, e gera um impacto muito grande, né? Nossa, E demais. para pessoas que são cosmopolitas, né, como você é, poxa, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Quero estar ali, Exatamente ó. isso. Exato. Oi, belga. Oi, francês. Oi, Exato. holandês. Oi, alemão. Oi, né? Não. É. Não, realmente, aqui em Braga, por exemplo, a gente está uma hora, né, de Vigo, assim, uma cidade Uhum. linda também na Espanha. Então, o contato que a gente tem acaba sendo muito fácil com pessoas de outras nacionalidades. E realmente, é muito perto, muito perto. Nossa, 2 horas, basicamente, daqui até Amsterdã. Não é aquele voo cansativo que você pega 17 horas dentro de um avião. Realmente é bem diferente. E com uma outra questão, né? Dependendo aí, mas você tem dentro da própria Europa, você tem empresas aéreas com uma passagem muito barata. Baratíssima, baratíssima. Uma coisa que você vê assim, você tem que se controlar. Senão é viagem todo final de semana. Como Porque, é que olha, pode isso, né? não, esses dias eu tava vendo com uma amiga, passagem para Ibiza, 14 euros. Que loucura, cara. Tem que se controlar. Não é todo assim, não fica mais em Portugal, fica só pela Europa, porque é muito fácil. E aí você vai se conectando, né? Não necessariamente você precisa comprar uma passagem de ida e de volta. Você compra uma passagem daqui para lá, de lá para outro lugar, e aí você vai indo, né? Bem nômade. Exatamente. É.
Como é que pode? Você falar isso para uma pessoa no Brasil é quase que uma ofensa, né? Sim. Como é que você vai pensar no Brasil uma viagem de avião, né? Vou fazer assim, grosseiramente, R$ 14. Vou colocar como se fosse a mesma moeda. Jamais. Você não compra nem o pão de queijo do aeroporto com R$ 14. Né? Nem água. Nem a água. Aí você fala assim, como assim que uma passagem, né, para você ir para um outro país é 14 euros, é 30 euros, cara, é inacreditável, né? E você tem mais do que uma empresa que fazem esse tipo de viagem, né, low cost, como eles chamam, né, mais barato. E infelizmente no Brasil as passagens para você fazer viagem dentro do próprio Brasil, tá? Não estou falando fora, não. Cada vez mais caras. Cada vez mais caros, e mais caro, mais caro, mais caro. Não tem explicação um negócio desse, né? Tira O um pouco brasileiro poderia usar né? muito mais. Sim. Não, tira um pouco a oportunidade de poder até mesmo conhecer o nosso país, né? Nosso país é gigantesco. Tem muitas diferentes estruturas. Então, você tem praia, você tem montanha, você tem cidade, você tem de tudo, né? Você tem florestas. Mas cada ano fica mais caro, mais caro, mais caro, né? Acaba tirando a oportunidade da gente poder conhecer até o nosso país mesmo. Exatamente, exatamente. Hoje mesmo eu estava falando sobre isso, né? Eu vi um vídeo recentemente falando dos Lençóis Maranhenses, por exemplo, que eles, na verdade, aquilo ali é um deserto. Sim. Né? E a gente não tem essa concepção. Caramba, tem um deserto no Brasil? Tem. E a gente, muitas vezes, né, a maior parte da população, a maior parte da população sequer tem até passaporte, para ser sincero. Sim. Então, para você ver como a cultura da viagem, né, lógico, internamente, né, dentro do Brasil você não precisa nem de passaporte para viajar, mas a cultura de fazer o documento com um propósito de viagem praticamente é inexistente. Se você conversar com um português ou com um europeu como um todo, ele tem uma cultura de viajar completamente diferente. Isso é uma questão curiosa também, porque a gente está entrando no período de férias, né, na Europa, a quantidade de restaurante que a gente vai ver fechado, falando, não, estou de férias. Sim. Sem pensar no Brasil também. É diferente, né? No Brasil as pessoas começam a se matar, né? De trabalhar assim, férias, um período de alta temporada. Né? Não para, né? O brasileiro ele não para de trabalhar. Não. E o europeu não. O europeu ele vai tirar ali 15 dias ou um mês até, né? Para poder esquecer tudo, ou ele, né, vai para o Algarve, que seja, né? Faz uma viagem interna, ou ele sai. Sim. Ou ele sai, vai para outros lugares da Europa. Isso é muito interessante, é algo que eu, sendo muito sincero, né, vindo de São Paulo ali, aquela loucura, aquela rotina doida, é uma maneira interessante de se observar a vida, né? Que a gente vai, vou viajar quando eu tiver mais velho. Não vai, não. Porque vai estar cheio de problema de saúde, vai estar, né? Não criou o hábito mais jovem, não vai fazer mais tarde. Então... eu acho que as coisas elas acabam mudando, né? Talvez o que eu queira viver na idade que eu tenho agora não vai fazer sentido daqui 20 anos. Então, faz mais sentido a gente viver o que a gente quer viver agora do que ficar pensando, eu vou viver isso daqui 20, 30, 10 anos. Não, sua cabeça pode mudar. Assim como ela já mudou alguns anos atrás, né? Do que você queria para o que você faz hoje. Então, realmente, talvez não faça, né? Então, melhor viver o agora. Exatamente. Eu fiz aqui um podcast com a Fernanda, né? E ela falou isso, dessa questão referente à viagem, né? Ela falou, olha, hoje eu programo... Ela não tem filho ainda. Ela falou assim, hoje eu programo todas as viagens que eu posso fazer sem filho. Porque quando eu tiver filho, eu vou ter que fazer outros tipos de viagem. Eu achei aquilo muito interessante. Exato. Né? Se tiver que escalar o Everest, eu consigo agora. Com um filho pequeno, eu não vou conseguir. Não vai. Exato. É uma maneira interessante de pensar, né? Não. Assim, o que você... É uma coisa que você quer muito fazer agora, aí você não consegue. Você quer ficar postergando. Na verdade, você até consegue, mas você quer ficar postergando porque você acha que você vai estar mais preparado no futuro. Talvez o futuro seja bem diferente, né, do que a gente está querendo agora. Então, acho que ela falou super faz sentido. E o teu sonho agora que está faltando é a aurora boreal, é isso?
É o próximo passo? A Aurora Boreal é o meu próximo passo. E conhecer a Disney em Paris. Confesso que Sim. colocaram esse sentimentozinho dentro de mim, então já estou com planos também de ir para lá. Mas a Aurora Boreal está sendo uma das coisas que eu mais quero fazer no final desse ano. Legal, legal demais. É. Islândia, show. E deixa eu te perguntar uma coisa. Esse desafio, né, até para nossa audiência aqui que está ouvindo. Você é jovem, 26 anos. Como é que foi esse desafio de fazer essa imigração sozinha, sem ter ali pessoas que você conhecesse, ou familiares que seja? Tá tranquilo? Tá dando para se adaptar? Ou tem momentos que você fala assim, cara, ficar sozinho aqui é trabalhoso? Sim. Bom, eu já estava morando sozinha em São Paulo fazia 4 anos. Minha mãe mora no interior de Minas Gerais, então eu já estava um pouco adaptada, né, com a distância da minha família. Acabava vendo minha mãe uma vez por mês, 2 vezes por mês. Então, já fui me preparando nesse tempo um pouquinho. Tive que voltar, na verdade, eu morei 3 meses em Minas, eu tive que voltar para São Paulo para trabalhar presencial na minha primeira empresa, que eu era estagiária. Então, quando eu voltei, ela decidiu ficar, a empresa dela 100% remota. E aí eu já comecei um pouco de cortar esse cordão umbilical, né, com os meus familiares. E aí, quando eu vim para Portugal, minha mãe veio comigo, ela ficou 20 dias aqui. E confesso que se ela não tivesse vindo comigo, acho que seria diferente. Acho que teria sido um pouco mais difícil de lidar com a situação. Porque, assim, chegar aqui com ela já foi um choque. Sem ela, talvez fosse um pouco mais difícil. Mas, assim, depois de uns dias, a gente se adaptou, ela também se adaptou, foi muito bom. Ela foi embora, eu fiquei, aí deu saudade. E agora eu já estou aqui há quase 3 meses, mas está super tranquilo. Aqui tem bastante evento, tem bastante festa, então acabo saindo bastante, acabo conhecendo muita gente. Eu tenho amigos que também moram aqui no Brasil, então acabo encontrando. Então, assim, vou dizer que está sendo fácil. Vou ser sincera de que está sendo fácil. Está sendo muito bom. Legal, legal, porque é desafiador, de fato, essa adaptação inicial, né? E sem aquela rede ali de apoio e tal, é mais complexo. De fato, é mais complexo. E é engraçado, você falou uma coisa que é o mesmo sentimento que eu tenho. Para mim, a minha migração, né, ou imigração mais difícil, foi sair do Rio para São Paulo. Não foi de São Paulo para Portugal. A gente já vai, né, se acostumando, não se acostumando, mas a gente já vai cortando um pouco, né, assim, Sim. O cordão umbilical, não os laços, mas o cordão umbilical que a gente tem ali com os nossos familiares. Sim. É desafiador esse primeiro romper, cara, eu sofri no início. Sofri e, tipo, do lado, né? O estado do lado. Mas foi uma escola, foi uma preparação muito grande e praticamente a adaptação em Portugal foi muito tranquila. Outra vantagem, né, que a gente tem em Portugal é a questão da comida, né? É uma comida muito próxima que a gente está acostumado no Brasil, então essa parte, né, ela ajuda muito, né? Se come muito bem em Portugal também, né? Então, a diversidade que você tem aqui é absurda. Você vê de tudo, de todos os lugares do mundo, de todos os gostos, a todo horário. Muito bom. Sim, sim. Eu fiquei, assim, admirado com isso, né? De você chegar no supermercado e você falar assim, o quê? Tem isso tudo de opção? E você pensa no mercado do Brasil, você fala assim, como assim? Exato. Que aqui tem mais oportunidade, mais possibilidade. Você vê a quantidade de queijos, por exemplo. Tipo, coisa absurda, assim, de diferença. Você fala, existe essa espécie toda? Exato. E ainda entra na questão, né, do preço, é bem acessível, né? Coisas que, assim, no Brasil você não consegue comprar, talvez um queijo que seja um pouco mais reconhecido. E aqui você vê no mercado, você vê todas as opções, de todas as qualidades, e assim, dentro de um preço justo, né? Então, realmente, aqui também tem bastante oportunidade. Eu falo assim, ó, o português, né, como um todo, ele come melhor, se veste melhor e tem mais oportunidades de lazer num custo mais baixo. Ou seja, e fora a sensação de segurança, né? Que é uma coisa também que
Você falou, estou no Porto à noite e em paz, né? Não é que não tenha problemas e tal, óbvio que tem, mas não tem comparação. Você pode sair tranquila à noite de uma grande cidade, né? A segunda maior cidade de Portugal, e tranquila, coisa que às vezes numa grande capital brasileira você vai ter medo de fazer, né? Sim, sim. Em São Paulo, a minha rotina era basicamente, como eu já trabalho 100% remoto, minha rotina era casa, academia, academia, casa. Casa, academia, academia, casa. Quando eu tinha que sair, eu pegava Uber, e eu voltava de Uber. E assim, nem saía tanto mais, preferia fazer as coisas dentro da minha casa, porque São Paulo, assim, era uma loucura. Amava minha cidade, amo muito, mas em questão de segurança, que não tem nem comparação. Uma coisa absurda. E aí você vê como que isso impacta diretamente na qualidade de vida, né? A gente está falando de comer melhor, se vestir melhor, ter um poder de compra maior para até conquistar outros bens, vai comprar um celular com custo menor, um carro ou algum outro bem que seja, né? Um eletrônico que seja, e você ter a sensação de segurança. Então, Exato. Isso impacta, é um confronto direto com os principais pilares da vida, né? Depois você tendo filhos, depois você vai ter o confronto com a questão da educação, que também é uma outra coisa. Ou a necessidade de um hospital, de alguma coisa assim na saúde. Ou seja, todos os pilares que a gente minimamente, vamos dizer, precisa para poder, vou botar aqui entre aspas, né, para se sentir feliz, né? Com essas coisas supridas, muitos deles você tem rapidamente, você percebe rapidamente em Portugal, com pouco tempo, poucos dias, com poucos meses, você fala, poxa, eu encontro essas coisas aqui, né? Isso é curioso, né? Não, assim, e a qualidade de vida mesmo aqui é outra. Você pode sair à noite, você pode sair de manhã, você tem muito parque, você tem muita natureza, eu acho que, assim, acaba impactando diretamente também, assim, na sua produtividade, né, como pessoa. Impacta diretamente na vida da pessoa, acho que é muito bom. Maravilha, maravilha. Natasha, já estamos caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, ver como é que passa rápido, mas eu queria ouvir de você o seguinte, deixa um recado aqui para a nossa audiência, para o pessoal que está pensando em imigrar, lembrando que a Natasha procurou lá a Aliança Portuguesa, fez um visto para ela, conversou com o nosso time da Minha Morada também, conseguiu fazer o relocation, ou seja, já saiu do aeroporto direto para a casa dela, não foi? Para o apartamento. O pessoal da Minha Morada aqui me esperando já, com as minhas canequinhas, com a minha chave, com a minha água quentinha para tomar um banho depois de 17 horas de viagem. Então, estava tudo certo. Mas... Então, conta aí para o pessoal que tá querendo fazer esse processo, né? Fala, ó, tô aqui, né? Dá o teu relato aí, o que você acha que as pessoas deveriam fazer. Fica à vontade aí, o espaço é seu. Pode falar também suas redes sociais para o pessoal poder te seguir também, tirar dúvidas com você, conversar com você, te encontrar para ver a aurora boreal. Fica à vontade aí, o espaço é seu. Alguma festinha aqui para Portugal também, mas, pessoal, não tenham medo, emigrar não é fácil, mas também não é a coisa mais difícil do mundo. Tem um mundo de oportunidades, acho que a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, é uma coisa que vale muito a pena, e super estou aqui para ajudar, se alguém precisar conversar, se alguém tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar alguém também, podem contar comigo, sou super aberta. E é isso, meu Instagram na Raiz, estou à disposição de todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo suporte, tanto da Aliança quanto Minha Morada. Vim aqui 100% com ajuda, então foi tudo muito bom, muito bom. Legal, legal. Natasha, muito obrigado mesmo pelo teu tempo, parabéns aí pela tua história, né? De tantas coisas que você já viveu, né? Tão nova, né? Sim. Quantas coisas você ainda vai viver, né? Quantas experiências. Tá mais do que convidada aí para um próximo episódio, né? Cada novidade que você tiver, conta pra gente. E para você aí que está assistindo a gente aqui até o final, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, compartilhe a história aí da Natasha com o máximo de pessoas que você conhecer, porque com certeza existem tantas outras Natashas por aí, né, que querem realizar esse sonho, mas não sabem como fazer, tem medo, né,
e não sabe por onde começar, o primeiro passo, né? E a Natasha pôde vivenciar isso, tem vivido isso, né? E já está pensando aí nos próximos voos aí dentro mesmo de Portugal, né? Então vê que a Natasha é insaciável, ela não vai parar. Daqui É a isso pouco já aí. vem o próximo país aí de viagem, gente. É isso aí, muito legal. Pessoal, muito obrigado aqui pela sua audiência e até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado, Natasha. Tchau, Tudo de tchau. bom. Obrigada.